seja muito bem-vindo e bem-vinda à Semana do Dividendo na Prática. Eu sou Luíse Barsi, uma das sócias fundadoras aqui do AGF. E está começando hoje a primeira aula dessa semana, uma semana de aulas gratuitas que o AGF preparou para você aprender uma filosofia de investimentos capaz de transformar o seu salário em uma renda passiva mensal com o método do maior investidor da Bolsa de forma consistente ao longo do tempo. E tudo isso podendo dormir tranquilo. Tudo o que vamos ensinar aqui segue o método de Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, que comprovou essa estratégia em mais de 50 anos de trajetória no mercado financeiro. Muito provavelmente, você já tem esbarrado com algum vídeo desse senhor de cabelos brancos nas redes sociais, compartilhando sua visão simples e muito lucrativa sobre investimentos. Não sei se vocês repararam, mas o Barsi está com a camiseta AGOF, né, seu Barsi? AGOF significa dizer... É uma evolução, né? É uma evolução do AGF, né? Quando eu criei o AGF, era ações garante o futuro, mas era uma esperança, né? Hoje, ações garantem um ótimo futuro, é a certeza. Está correto? Quanto de dividendos você recebeu em 2022? Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 126 por dia. Ou talvez você esteja conhecendo sua história pela primeira vez agora. O fato é que a estratégia do Barsi funciona e foi também testada e comprovada por nós, os sócios do AGF, ao ponto de se tornar a base de toda a nossa metodologia. E a gente já pode te adiantar uma coisa: a renda fixa que está tão na moda, sozinha, não vai te enriquecer. Porque, por mais que ela ofereça uma sensação de segurança no curto prazo, ela não tem o poder de transformar o seu salário em uma renda passiva real, que pinga mês a mês na sua conta e que cresce com o tempo. Se o seu objetivo é viver de renda, garantir estabilidade sem depender do governo ou assessor de investimentos e construir assim sua independência financeira com muita consistência, a renda fixa sozinha não vai te levar até lá. Mas a estratégia certa com dividendos, sim. E é isso que você vai descobrir com a gente. E antes da gente mergulhar no conteúdo, a gente quer te ouvir também. Para os próximos meses desse ano, qual é a sua principal meta financeira? Pode ser aumentar a sua renda, antecipar a aposentadoria, viver dos seus investimentos, investir melhor ou garantir mais segurança para a sua família. Porque independente da sua meta, o mais importante é que vamos te mostrar como você pode transformar o seu salário em uma renda mensal crescente, começando ainda neste ano de 2025, mesmo que metade do ano já tenha ficado para trás. E falando nisso, lembra das promessas que você fez lá no começo do ano? Talvez entre elas estivessem metas como perder peso, cuidar melhor da sua saúde ou ganhar mais dinheiro. Agora seja sincero, quantas dessas metas ainda estão de pé? Quantas você deixou de lado com a correria do seu dia a dia? Uma pesquisa feita pelo aplicativo Strava revelou que a maioria dessas pessoas desiste de suas metas de saúde e condicionamento físico antes mesmo do fim de janeiro. E quando o assunto é finanças, o padrão não é muito diferente. Por isso, se você está aqui agora, em pleno meio do ano, buscando aprender, se organizar e construir um plano financeiro de verdade, parabéns! Você já está se destacando da maioria. E esse pode ser o ponto de virada que vai transformar não só o seu 2025, mas também o seu futuro. Aliás, se você conhece alguém que também precisa desse empurrão para sair da estagnação e virar o jogo financeiro ainda este ano, compartilhe essa aula com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela está precisando agora. Essa semana vai ser dedicada a te mostrar como evitar o erro que impede seu salário de trabalhar por você, entendendo com números por que a renda fixa te mantém estagnado e como o método certo pode transformar seu esforço mensal em liberdade financeira, começar sua renda passiva do zero, com segurança, aprendendo a identificar passo a passo as melhores ações de dividendos, mesmo que você nunca tenha investido antes, aproveitar o poder das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, conhecendo os setores e as empresas que mais multiplicaram a renda dos investidores nos últimos anos e como você pode se posicionar nelas. O nosso maior motivo por estar aqui é contribuir com a missão do AGF de democratizar
e simplificar o mundo dos investimentos, sem precisar se arriscar em apostas ou especulações, nada disso. A gente vai falar de construir riqueza com segurança, recebendo a sua parte dos lucros nas maiores empresas do Brasil, direto no seu bolso. Hoje, o AGF já formou mais de 30 mil alunos através dos seus cursos e possui o maior aplicativo de renda passiva com dividendos do Brasil. O nosso app já conta com mais de 450 mil investidores e somamos mais de 14 bilhões de reais em carteiras consolidadas, que já receberam 2,7 bilhões em dividendos. Além de um módulo internacional de Velho Invest, uma parceria com a Columbia Business School, uma das instituições de educação mais prestigiadas do mundo. Se hoje estamos aqui reunindo os 4 sócios do AGF em um evento especial como este, é porque sabemos que ainda existe muitas pessoas errando em seus investimentos ou com medo de começar e podem estar presas em estratégias que se já provaram inadequadas para quem quer multiplicar o seu dinheiro. A nossa missão aqui é mudar isso. Queremos que você veja como é possível sair dessa situação e ainda em 2025 ter um plano para alcançar a sua independência e segurança financeira. Então prepare-se, porque hoje começamos com uma verdade que pouca gente tem coragem de falar. A renda fixa sozinha não vai fazer multiplicar o seu salário. Se você, como a maioria das pessoas, provavelmente já ouviu isso mais de uma vez. Invista em renda fixa. É seguro, é previsível e é o melhor para o seu dinheiro. E claro, quem te disse isso? Provavelmente o gerente do banco ou o assessor com aquele sorriso confiante, te oferecendo o melhor produto da casa, um CDB, um fundo atrelado ao CDI ou até um COI, todos recheados de taxas escondidas e condições que você mal entende. Ou talvez ainda um amigo bem intencionado, mas desinformado. Afinal, não tem como errar na renda fixa, não é verdade? Bom, antes de mais nada, vamos dar nome aos bois. A renda fixa é um tipo de investimento em que o investidor empresta dinheiro para uma instituição financeira, empresa ou país e recebe o valor investido de volta com um acréscimo. Esse acréscimo é a renda fixa que foi contratada no momento da aplicação. E ainda tem mais. Investimentos que antes eram vistos como livres de imposto, como as LCIs, LCAs, etc., já estão sendo discutidos em Brasília para entrarem também na mira da Receita Federal. Ou seja, nem a isenção é garantida para sempre. Se você ainda está baseando o seu plano financeiro nesses produtos, achando que eles são 100% seguros e vantajosos para o longo prazo, eu acho que chegou a hora de você repensar. Sempre que as regras mudam, e elas mudam, sua rentabilidade real pode ser corroída aos poucos, e o plano que parecia sólido no início começa a perder a sua força. Toda operação em renda fixa é, por essência, uma espécie de empréstimo. E é por isso que o Barsi sempre fala: quem investe em renda fixa acaba inevitavelmente se tornando um agiota. Aqui no Brasil, nós fomos encantados com a agiotagem, né? O brasileiro ele pensa, antes de mais nada, em ser agiota. Na minha concepção, ser agiota significa dizer emprestar para qualquer um, né? Emprestar para a poupança, emprestar para o banco. Isso é a mentalidade do agiota. Na prática, você estará simplesmente emprestando dinheiro para alguém em troca de juros. Essa frase é ainda mais emblemática se considerarmos o Tesouro Direto. Afinal, altas rentabilidades nesses títulos significam que o governo está com dificuldades de financiar suas atividades. Ou seja, quem investe no Tesouro Direto, no final do dia, está financiando a gastança do governo. E olha, se você investe assim, a gente não tá te julgando aqui, tá bom? É que às vezes alguém precisa te falar umas verdades. E é por isso que a gente bate nessa tecla. A única forma de gerar efetivamente riqueza é através de empresas. Você pode ser o dono dela, um empreendedor ou um investidor, que é um pequeno dono de grande e já consolidado negócio, simplesmente através da compra de ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. Quando eu falo riqueza, eu quero dizer multiplicação do capital em muitas vezes, exponencialmente. Você por acaso já ouviu falar da história de alguém que ficou milionário ou bilionário investindo em CDI? Eu acredito que não, né? Mas os donos, fundadores de empresas e investidores, com certeza. Quem gera riqueza no mundo? Responde para mim.
Nem todo investidor de bolsa, mas sempre um investidor de bolsa. Outra frase polêmica do Barsi que você já deve ter escutado por aí: a renda fixa é uma perda fixa. Os investimentos em renda fixa podem ser pós-fixados ou pré-fixados, ou seja, atrelados à performance de um determinado índice de referência. Geralmente, os índices mais comuns são o CDI, sigla para Certificado de Depósito Interbancário, que anda mais ou menos ao lado da Selic, a nossa meta de taxa de juros, e o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É nesse índice aqui que a gente queria dar um destaque especial, para você entender o porquê da frase do Barsi sobre a perda fixa. Mas basta uma ida ao mercado ou uma parada no posto de gasolina para você concluir que a inflação que você sente no seu bolso é muito maior. O azeite virou um item de luxo. Só em 2025 variou de 30% a 50% dependendo da marca. Fazer um churrasco, então, no final de semana, só se for para comemorar alguma coisa bem especial. A alta em 2025 está acima de 20%, também dependendo do corte. Cafezinho, então, acho que faz mal, estou evitando, porque o registro em 2025 é de uma alta superior a 37%. Óleo de soja? Estou de dieta, não estou comendo fritura. A alta superou 20% apenas em 2025. Em resumo, o seu bolso sente bastante, mas a renda fixa te paga em função da inflação oficial, que a gente já viu na prática é muito maior. E por isso, perda fixa. É uma analogia ao fato de que a toda rentabilidade que você for oferir na renda fixa, você deve descontar a inflação oficial para achar a sua rentabilidade real. E aproveitando que a gente falou disso, escreva aqui no chat pra gente qual foi o item que mais pesou no seu bolso esse ano. Foi o mercado, foi a gasolina, o aluguel ou talvez a escola do seu filho, plano de saúde. Coloca aqui no chat o que você mais sentiu na pele. Eu quero ver se a nossa impressão também bate com a sua realidade. Bom, investir em renda fixa no Brasil pode parecer atraente à primeira vista devido aos retornos nominais relativamente altos. No entanto, no longo prazo, a realidade é que você está exposto à inflação real e à perda constante de poder de compra. Essa estratégia, por mais confortável que pareça, não tem o poder de transformar o seu salário em uma renda passiva de verdade, aquela que pinga todos os meses na sua conta e cresce ano após ano. É preciso repensar a ideia de segurança e entender que o verdadeiro risco é a perda de poder de compra, que afeta, obviamente, diretamente a sua qualidade de vida no futuro e o seu bolso. Um exemplo clássico disso é um produto financeiro conhecido, a poupança. O rendimento anual da poupança em janeiro de 2025, segundo a calculadora do Cidadão do Banco Central, foi em torno de 7,3% ao ano. Se você tivesse investido R$1.000 em 1º de janeiro de 2024, teria acumulado em 12 meses R$ 1.070,32. Esse rendimento de 7,03% ao ano é nominal e ele é inferior à própria taxa de juros nominal praticada no país. Mesmo assim, o saldo de estoque de valores depositados na poupança, ou seja, o volume total aplicado, é de 1,03 trilhão. O principal motivo pela qual tantas pessoas ficam presas na armadilha da renda fixa é a mentalidade de curto prazo. É fácil se sentir atraído pela ideia de ver o dinheiro rendendo mês a mês, ou garantir uma taxa fixa e previsível. Porém, o que muitas vezes não é considerado é o preço dessa segurança. Toda escolha tem a sua renúncia. Quando você foca apenas no curto prazo, sua visão fica limitada ao que parece ser mais imediato e palpável. Um ganho que, mesmo pequeno, pareça estável e crescente. Mas, enquanto você está satisfeito com esses rendimentos, a inflação e as taxas bancárias estão trabalhando contra você, corroendo silenciosamente o poder de compra do seu dinheiro. Por isso, é fundamental que o controle do que fazer com seus recursos esteja nas suas mãos. Aprender a tomar decisões informadas e investir de maneira independente, com base em estratégias sólidas e comprovadas, é o caminho para garantir que o seu dinheiro esteja trabalhando verdadeiramente para você. Agora que entendemos o dilema da renda fixa, vamos para a solução. A grande diferença da renda fixa para a renda variável está justamente no nome.
A renda a que você se expõe é variável. Na renda fixa, você tem como saber o quanto vai ganhar no final. Na renda variável, não exatamente. O que muita gente não sabe é que a renda fixa só garante aquele rendimento prometido se você segurar o investimento até o prazo final. Se precisar resgatar antes da hora, corre o risco de perder dinheiro. Isso porque o valor do título pode variar ao longo do tempo, dependendo do cenário econômico, principalmente da inflação, dos juros e da confiança do mercado. Esse movimento se chama marcação a mercado. Em resumo, se o cenário piora, os juros sobem e os títulos antigos passam a valer menos. Por exemplo, se você comprou um título pagando 13% ao ano e os juros subirem para 14% ao ano, o seu título perde valor se for vendido antes do vencimento. Em 2025, o próprio Banco Central já sinalizou que os juros podem subir ainda mais, podendo ultrapassar os 15%. E o que os grandes investidores estão fazendo? Um relatório recente do UBS deixou claro: muita gente está tirando o pé da bolsa e focando na renda fixa, por causa dessas taxas mais altas, mesmo que isso signifique abrir mão de boas oportunidades. E mais recentemente, o próprio Copom sinalizou que o ciclo de cortes na taxa de juros pode demorar um pouco mais para chegar, o que aumentou ainda mais a atratividade aparente da renda fixa no curtíssimo prazo. Mas como a gente mostrou até aqui, é exatamente nesses momentos que surgem as maiores distorções de preço, e com elas as melhores oportunidades para quem tem uma estratégia e pensa no longo prazo. Em outras palavras, a maioria está pensando somente no curto prazo. Se os juros estão altos, vou pegar logo esse rendimento garantido. E com isso, saem vendendo ações sem pensar muito, sem muito critério, muitas vezes a preços muito baixos, sem distinguir empresas boas das empresas ruins. E quem tem visão de longo prazo sabe que é justamente nesses momentos que surgem as melhores oportunidades. Empresas sólidas que continuam lucrando mesmo com juros altos, como por exemplo bancos, seguradoras, e que acabam sendo vendidas por preços muito abaixo do que realmente valem. Só que o que a maioria não se atenta é que são vendidas em igual medida empresas boas e empresas ruins. Empresas, inclusive, que lucram com esse cenário de taxas de juros nas alturas, como bancos, seguradoras, etc. Isso se traduz no final do dia em boas empresas cotadas a preços de banana. Mas essa é a grande limitação da renda fixa. Ela é rígida. Você precisa esperar pelo prazo combinado para evitar perdas. E no longo prazo, ainda estará exposto ao impacto da inflação sobre o seu poder de compra. Agora pensa comigo, e se em vez de emprestar o seu dinheiro, como na renda fixa, você pudesse ser sócio de uma grande empresa, daquelas que estão por trás dos produtos e serviços que todo mundo usa, todos os dias? É isso que acontece quando você investe em ações. Você vira dono de uma parte do negócio. E diferente de um imóvel que você não consegue vender em pedaços ou tijolos, as ações te dão flexibilidade. Precisa de dinheiro? Vende só uma parte. Viu uma boa oportunidade? Compra mais. Simples assim. E tem mais. Enquanto o imóvel depende de inquilino, contrato, reforma, as ações de boas empresas colocam dinheiro na sua conta direto, mês após mês, na forma de dividendos. Esses dividendos podem crescer com o tempo, conforme as empresas lucram mais, mas também você vai lucrar mais. E se você está se perguntando se isso é arriscado, eu vou te dizer uma coisa. O maior risco não está na oscilação do mercado, e sim em investir sem um plano definido, pulando de produto em produto, tentando adivinhar o que está na moda no momento. E você já caiu na armadilha de seguir uma dica quente da internet ou uma ação que todo mundo estava comprando? Vou pedir para você escrever aqui no chat. Os grandes investidores não pensam assim. Eles focam no que funciona no longo prazo, ser sócio de bons negócios e reinvestir os lucros. E isso tem nome: estratégia. Enquanto muitos fogem da bolsa quando ela está em baixa, o investidor que pensa no futuro faz o quê? Aproveita o momento e compra boas empresas a preços baixos. É essa visão que constrói riqueza de verdade. Como a gente já comentou por aqui, quando você compra ações, você está comprando um pedacinho de uma empresa. É como se você se tornasse sócio daquele negócio. E como todo bom sócio, você tem direito a receber parte dos lucros, o famoso dividendo. Mas o benefício não para por aí.
Além de você receber dividendos, você também pode ganhar com a valorização da empresa ao longo do tempo. Ou seja, você lucra de dois jeitos: com o que a empresa te paga regularmente e com o crescimento do valor das suas ações investidas. E é por isso que investir em ações é tão poderoso. Você participa do crescimento real das empresas e isso pode transformar completamente a forma como o seu dinheiro cresce no longo prazo. É uma soma poderosa entre os dividendos que você recebe e pode reinvestir, mais a variação das ações ao longo do tempo. Quanto mais barato você pagar pelas suas ações, maiores vão ser as chances de você ganhar dos dois lados. Só que, adivinha, quando que geralmente as empresas estão baratas? Exatamente agora, quando ninguém quer ouvir falar de bolsa. Então, fiquem tranquilos que na aula de amanhã a gente vai entrar bem mais a fundo nessa dinâmica e na nossa filosofia de investimentos. Mas eu já queria te adiantar e mostrar um estudo do AGF sobre o poder de multiplicação das ações, para você não sair com a impressão daqui de que a gente só falou mal da renda fixa e não provou nada com números. A nossa estratégia leva em consideração como um dos principais critérios de seleção um indicador chamado preço-teto, que nada mais é do que uma margem de segurança, ou seja, o máximo, o teto que você poderia pagar por uma ação. Esse cálculo é baseado no retorno mínimo exigido em proventos de 6% ao ano nos últimos 6 anos. Lembrando que todos os números são reais e livres de impostos. O estudo a seguir, que foi publicado na íntegra apenas para os nossos assinantes do app AGF, se propõe a analisar qual teria sido o seu retorno investindo nas principais pagadoras de dividendos nos últimos 6 anos. A database da pesquisa é de novembro de 2024, relativamente recente. Se você tivesse decidido diversificar em 2019 e tivesse comprado todas as 26 ações dessa lista, com o mesmo peso e reinvestisse religiosamente os dividendos, o retorno total acumulado no período desses 6 anos teria sido de 160,9%. Isso representa uma mediana de 17,33% de retorno ao ano. Agora, se você tivesse sido um pouquinho mais conservador e prezado apenas pelas empresas mais conservadoras da lista, as mais defensivas e menos emocionantes, a rentabilidade total acumulada no período teria sido de 95,5% ou, na mediana, 11,82% ao ano, um retorno real e líquido de imposto de renda. Ambas as carteiras, desde a mais arrojada até a mais conservadora, teriam batido com folga o CDI, o Ibovespa e o dólar do mesmo período, que em média, respectivamente, foram de 8,12%, 5,90% e 7,80% ao ano. A rentabilidade dessa carteira aí do estudo teria sido bem menor se, por outro lado, você não tivesse resistido à tentação e tivesse retirado todos os seus dividendos ao invés de reinvesti-los. 50,33% de rentabilidade para a carteira arrojada e de 23,97% na carteira conservadora, ambas no acumulado do período. Portanto, não subestime jamais o poder dos dividendos. E você, já investe em ações? Se sim, escreve sim. Se ainda não, coloque "quero começar". Mas afinal, por que isso funciona? Por causa de uma coisa chamada juros compostos. Os juros compostos são frequentemente chamados de a oitava maravilha do mundo. E por um bom motivo. Eles têm o poder de transformar investimentos modestos em verdadeiras fortunas ao longo do tempo. Mas o que exatamente são os juros compostos e como eles funcionam? Diferente dos juros simples, onde os ganhos são calculados apenas sobre o valor inicial investido, nos juros compostos, os rendimentos acumulados passam a gerar novos rendimentos. É como uma bola de neve rolando montanha abaixo. À medida que desce, vai acumulando mais neve e crescendo de forma exponencial. Investir com foco em dividendos é como formar uma bola de neve. Começa pequenininha, mas quanto mais tempo ela rola, maior ela fica. Tudo começa com o seu aporte inicial, o seu investimento. Nos primeiros 30 dias, você identifica boas empresas pagadoras de dividendo e realiza a compra de ações. Cerca de 90 dias depois, você começa a ver os primeiros dividendos caindo na conta.
E é aí que vem o grande diferencial dessa estratégia. Em vez de gastar, você vai reinvestir esses dividendos, comprando ainda mais ações. Em cerca de 12 meses, você já tem uma carteira com fluxo recorrente de dividendos. Ao reinvestir continuamente, esse ciclo vai se repetindo e se ampliando. Com o tempo, geralmente a partir de 24 meses, essa bola de neve financeira se torna algo realmente poderoso, uma renda passiva previsível e crescente, vinda não somente dos dividendos, mas também da valorização das ações. E o melhor de tudo, esse processo continua rodando, cada vez maior, acelerado pelos juros compostos. O seu patrimônio cresce de forma consistente, mês após mês, sem precisar de apostas ou promessas milagrosas. Nos conta aqui no chat, como você imagina sua vida quando puder viver só da renda passiva de dividendos? Uma maravilha, não é mesmo? Mais tempo com a família, viagens, paz de espírito. Como seria esse cenário ideal para você? Voltando ao estudo, a Petrobras e a Taesa foram as empresas que apresentaram as maiores rentabilidades apenas em termos de dividend yield, de 11,82% e 9,59% respectivamente ao ano em termos reais e livres de imposto. Isso somente em dividendos. Se a gente considerar o efeito dos dividendos reinvestidos, somado à valorização das ações no período, o retorno total em 6 anos da Petrobras PN, Petro 4, teria sido de 402,41%. E da Taesa 11, TAE 11, 176,57%. Esse é o verdadeiro poder dos juros compostos. É aqui que entra a verdadeira diferença entre quem apenas sobrevive e quem realmente prospera. A mentalidade de longo prazo exige paciência, disciplina e um compromisso com estratégias que priorizem o crescimento sustentável. Ao invés de se contentar com ganhos modestos que mal acompanham a inflação, você passa a construir algo que cresce de forma exponencial ao longo do tempo. E é justamente aqui que os dividendos e os juros compostos aparecem e que logo mais a gente vai explicar melhor para você. Não é à toa que o próprio Barsi sempre fala: invista na geração e distribuição de riqueza. Isso porque investir em empresas consistentes, rentáveis e boas pagadoras de dividendos reflete exatamente essa mentalidade. Quando você se torna sócio de negócios sólidos e confiáveis, o seu dinheiro não apenas trabalha por você, mas também gera frutos de maneira contínua. Isso acaba criando um ciclo virtuoso. Ao invés de gastar o patrimônio acumulado, você o fortalece e acaba o ampliando. Na renda fixa, o patrimônio tem um limite e pode acabar conforme você utiliza os rendimentos. Por outro lado, ao investir em ações de empresas bem estabelecidas e com bom desempenho, o patrimônio tem a chance de se valorizar com o tempo. Ele não apenas suporta sua renda passiva, como também possibilita um crescimento contínuo e sustentável. E o melhor, ao longo do tempo, você pode viver exclusivamente dos dividendos recebidos, preservando o capital principal e assegurando assim o crescimento para o futuro. Essa é a essência do que a gente chama de fazer o dinheiro trabalhar por você. Ao investir em empresas com histórico comprovado de resultados e visão de longo prazo, você aproveita o poder dos juros compostos para criar uma renda passiva robusta e um patrimônio que se expande continuamente. E foi exatamente assim que investidores como Luiz Barsi, Warren Buffett, Peter Lynch e Benjamin Graham construíram suas grandes fortunas. Com paciência, disciplina, estratégia, em foco em boas empresas pagadoras de dividendos. E agora você viu com números como a renda fixa sozinha não é suficiente para construir um patrimônio sólido e uma renda passiva sustentável. Mais do que isso, você descobriu que existem estratégias comprovadas e acessíveis, baseadas na mentalidade de longo prazo e no poder dos juros compostos para fazer o seu dinheiro trabalhar de verdade por você. E esse é apenas o começo da sua jornada. Agora que você entendeu por que a renda fixa sozinha não vai transformar seu salário em uma renda passiva e como a inflação e as mudanças nas regras do jogo podem corroer o seu poder de compra, é hora de dar o próximo passo. Na aula 2,
a gente vai mergulhar no plano prático para começar de fato a transformar o seu salário em dividendos que pingam mês a mês na sua conta. Você vai aprender o passo a passo para montar uma carteira de investimentos com foco em renda, começando pelos setores mais sólidos e previsíveis da Bolsa de Valores, os setores BEST, que reúnem nas empresas as mais preparadas para atravessar crises e continuar distribuindo lucros sólidos e consistentes. Além disso, a gente vai mostrar como fazer escolhas conscientes, entender o que faz uma ação ser boa pagadora de dividendos e como alinhar essa estratégia com o seu momento de vida e os seus objetivos. E tudo isso com exemplos reais e simulações para te ajudar a sair da estagnação e colocar o seu dinheiro para trabalhar de verdade. Antes da gente encerrar essa aula, a gente quer lembrar você que essa semana dos dividendos na prática marca também um momento muito especial, que é a abertura da turma 19 do Jeito Barsi de Investir, o único treinamento autorizado a ensinar a metodologia do maior investidor pessoa física da Bolsa. Com milhares de investidores formados, esse é o maior programa de formação de investidores do Brasil e você pode garantir uma condição super especial para dar o seu próximo passo. O time do AGF preparou um quiz lá no nosso Instagram, o @açõesgarantem, com base no que você acabou de aprender aqui nessa aula. São só 4 perguntinhas rápidas e se você acertar pelo menos 2, já garante um presente exclusivo. Um cupom de desconto para a turma 19 do treinamento Jeito Barsi de Investir, que é o maior programa de formação de investidores do Brasil. A gente se vê na próxima aula com o passo a passo para transformar o seu salário em dividendos.